Arquivo de riqueza número 14. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Para escrever O Milionário Mora ao Lado, Thomas Stassley pesquisou milionários de toda a América do Norte. O livro mostra quem são eles e como fizeram fortuna. As suas lições podem ser resumidas numa única frase: os ricos sabem gerir as suas finanças. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre, não. Os ricos não são mais inteligentes do que os indivíduos de mentalidade pobre. Apenas têm hábitos diferentes e mais positivos em relação às finanças. Como expliquei na parte 1, esses hábitos se baseiam primordialmente no condicionamento passado. Se alguém não controla o próprio dinheiro de modo adequado, é porque provavelmente não foi programado para lidar com este assunto. E é possível também que essa pessoa não saiba gerir o seu dinheiro de forma simples e eficaz. Não sei se é o seu caso, mas a faculdade que frequentei não oferecia o curso Administração do Dinheiro. Talvez esse tema não tenha muito glamour, mas se ele se resume a isto, o que distingue o sucesso do fracasso financeiro é a capacidade que a pessoa tem de administrar o próprio dinheiro. É simples. Para controlar o dinheiro, é necessário administrá-lo. Quem pensa pequeno administra mal suas finanças ou evita esse tema completamente. Muitos indivíduos não gostam de gerir a sua vida financeira porque, segundo dizem, isso lhes tira a liberdade ou porque não têm dinheiro suficiente para controlar. Quanto à primeira desculpa, administrar dinheiro não restringe a liberdade de ninguém. Ao contrário, aumenta. Tomar a frente dessa atividade é o que dá a uma pessoa a situação financeira de que ela precisa para nunca mais ter que trabalhar na vida. Essa, para mim, é a verdadeira liberdade. Os que se valem do argumento "não tenho dinheiro suficiente para administrar", por sua vez, estão olhando pelo lado errado do telescópio. Em lugar de dizerem "quando eu possuir muito dinheiro, começarei a administrá-lo", devem dizer "quando eu começar a administrar as minhas finanças, terei muito dinheiro". Quem pretende passar a controlar o dinheiro assim que sair do buraco, se comporta da mesma forma que o obeso que diz "vou começar a fazer exercícios e dieta depois que perder 10 quilos". Isso é colocar o carro na frente dos bois e não levar a lugar nenhum. Primeiro, é necessário que a pessoa administre corretamente o dinheiro que possui, para depois ter mais recursos financeiros para gerir. Nos seminários, costumam contar uma história que atinge em cheio a maioria das pessoas. Imagine que você está passeando com uma criança de 5 anos e passa por uma sorveteria. Você entra e compra para ela uma bola de sorvete na casquinha. Depois que vocês saem dali, a criança balança o cone na mão e de repente o sorvete cai no chão. Ela começa a chorar. Você volta à sorveteria e quando vai repetir o pedido, a criança vê num cartaz colorido a foto de uma casquinha com 3 bolas. Ela aponta para o cartaz e grita: "Eu quero este". Instala-se o problema. Por ser a pessoa bondosa, afetuosa e generosa que é, você faria a vontade da criança e pediria uma casquinha com 3 bolas. De imediato, a sua resposta talvez seja: "É claro". Mas, pensando um pouco melhor, a maioria dos participantes dos seminários responde: "De jeito nenhum". Afinal, por que premiar o erro da criança e programá-la para falhar? Se
Se ela não é capaz de segurar direito uma casquinha que tem só uma bola de sorvete, como vai conseguir fazer isso com uma que tem 3? Esse mesmo raciocínio se aplica quando se trata da sua relação com o universo. Vivemos num universo bondoso e afetuoso, cuja regra é: você não terá mais até provar que é capaz de lidar com o que já possui. Princípio de riqueza. Você não terá mais até provar que é capaz de lidar com o que já possui. Antes de gerir uma grande fortuna, você precisa adquirir o hábito e a capacidade de administrar pouco dinheiro. Lembre-se, somos criaturas de hábitos, portanto, o hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Princípio de riqueza. O hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Então, como você deve administrar seu dinheiro? Primeiro, abra uma conta bancária e batize a Conta da Liberdade Financeira. Deposite nela 10% de cada real que você receber, já descontados os impostos. Esse dinheiro só deve ser usado para investir e para comprar ou criar fluxos de rendimentos passivos. A finalidade dessa conta é gerar uma galinha que ponha ovos de ouro chamados rendimentos passivos. E quando é que você vai começar a gastar esse dinheiro? Nunca. Ele jamais será gasto. Trata-se de investimento apenas. Quando você se aposentar, passará a usar os rendimentos desta conta, os ovos, mas não o principal. Assim, ele estará sempre crescendo e você nunca ficará na mão. Emma, uma das minhas alunas, contou-me a sua história. Alguns anos atrás, ela estava à beira da falência. Não queria, mas não via alternativa. As suas dívidas iam muito além da sua capacidade de administrá-las. Depois de conhecer o sistema de administração do dinheiro que ensino, ela disse: "É isso aí. É assim que eu vou sair dessa enrascada." Como os demais participantes, Emma foi orientada a dividir o seu dinheiro entre várias contas. Fantástico, disse a si mesma. Mas não tenho nenhum dinheiro para dividir. Decidida a tentar, ela começou a depositar $1 por mês nas suas contas. Aplicando o sistema de alocação que aprendeu, daquele dólar ela depositou 10 centavos na conta da liberdade financeira. O seu primeiro pensamento foi: como vou me tornar financeiramente livre com 10 centavos de dólares por mês? Então comprometeu-se a dobrar aquele valor mensalmente. No mês seguinte, ela separou $2, no terceiro $4, depois $8, depois $16, depois $32, depois $64 e assim por diante, até que a partir do 12º mês estava depositando $2.048. 2 anos depois, os seus esforços começaram a dar resultados espetaculares. Emma conseguiu depositar 10 mil de uma só vez na sua conta da liberdade financeira. Ela havia desenvolvido tão bem o hábito de administrar dinheiro que, quando um prêmio de 10 mil caiu no seu colo, Emma não precisou dessa quantia para nada e pôde investi-la naquela conta. Hoje, essa mulher não deve mais e está a caminho de se tornar financeiramente livre. Tudo isso foi possível porque ela agiu de acordo com o que aprendeu, começando com um único dólar por mês. Não importa se você tem uma fortuna ou praticamente nada. O essencial é começar já a administrar o que está nas suas mãos.
Em pouco tempo você ficará impressionado com os resultados. Outro dos meus alunos disse: como posso gerir o meu dinheiro se estou vivendo de empréstimos? A resposta foi: pegue emprestado mais $1 e administre-o. Não interessa se você está arranjando dinheiro emprestado ou ganhando uma ninharia por mês. Administre o valor que tiver, porque o princípio que está em ação transcende o mundo físico. Ele é também um princípio espiritual. Milagres financeiros acontecerão se você demonstrar ao universo que é capaz de controlar adequadamente as suas finanças. Depois de abrir a conta da liberdade financeira, crie na sua casa o pote da liberdade financeira e guarde neste alguma quantia todos os dias. Podem ser 5 ou 10 centavos de dólares, um único real, um único centavo que seja, ou todo o seu dinheiro trocado. O valor não importa, o hábito sim. O segredo, repito, é dar atenção diária ao seu objetivo de se tornar financeiramente livre. Os semelhantes se atraem. Dinheiro chama dinheiro. Deixe esse pote se tornar o seu imã que atrai dinheiro. Faça com que ele traga para a sua vida mais e mais riqueza e oportunidades de liberdade financeira. Tenho certeza de que não é a primeira vez que você ouve o conselho de poupar 10% dos seus rendimentos para investimentos de longo prazo. Mas talvez seja a primeira vez que alguém lhe diz para ter uma outra conta, a conta da diversão, especificamente para você poder gastar e curtir. Um dos maiores segredos da administração do dinheiro é o equilíbrio. Por um lado, você deve poupar o máximo para ter condições de investir e ganhar mais dinheiro. Por outro lado, convém depositar 10% dos seus rendimentos na conta da diversão. Por quê? Porque temos uma natureza holística. Não podemos afetar uma parte da vida sem afetarmos outra. Algumas pessoas economizam ao extremo. Com isso, o seu ser lógico e responsável fica satisfeito, mas o seu espírito não. No fim, esse lado espiritual, ávido por satisfação, diz: chega, quero um pouco de atenção também, e sabota os seus resultados. Se você apenas gasta, não só jamais enriquecerá, como a parte responsável do seu ser acabará fazendo com que você não curta as coisas com as quais despende o seu dinheiro, porque se sente culpado. Então, a culpa o leva a gastar ainda mais como forma de expressar as suas emoções. Você se sente melhor durante um tempo, porém a culpa e a vergonha logo retornam. A única maneira de romper esse círculo vicioso é aprender a administrar as suas finanças de um modo que dê certo. O objetivo primordial da conta da diversão é a sua satisfação. Ela lhe dará a oportunidade de fazer coisas que você normalmente não faria. Extravagâncias, como ir a um bom restaurante e pedir uma garrafa do melhor vinho ou champanhe, ou alugar um carro para passear durante o fim de semana. A regra que comanda a conta da diversão é: ela tem que ser zerada todo mês. Exatamente, você deve torrar mensalmente todo o dinheiro que tiver depositado de um modo que faça-o sentir-se rico. Imagine-se, por exemplo, despejando cada centavo dessa conta no balcão de um hotel de alta classe para passar um fim de semana ali. E como eu disse, uma extravagância. Para a maioria de nós, a única forma de respeitar o plano de poupança é compensá-lo com um plano que premie o nosso esforço.
Outras fidelidades da conta da diversão são fortalecer o seu músculo recebedor e tornar mais divertida a administração do dinheiro. Além da conta da liberdade financeira e da conta da diversão, eu aconselho a criar outras 4 contas para dividir o seu dinheiro. 10% para a conta de poupança para despesas de longo prazo. 10% para a conta da instrução financeira. 50% para a conta das necessidades básicas. 10% para a conta das doações. Vou dizer outra vez, as pessoas de mentalidade pobre pensam que tudo depende dos rendimentos. Acreditam que para enriquecer é necessário ter um salário ostentoso. Isso é uma grande bobagem. A verdade é que, se você administrar o seu dinheiro seguindo o programa que sugiro, terá grandes chances de se tornar financeiramente livre, com rendimentos relativamente baixos. No entanto, caso controle mal as suas finanças, não conseguirá essa liberdade mesmo que tenha rendimentos elevados. É por isso que alguns profissionais bem remunerados, como médicos, advogados, dentistas e até atletas, muitas vezes são duros. Afinal, não se trata de quanto dinheiro entra, e sim do que a pessoa faz com ele. John, um dos participantes do seminário, disse-me que na primeira vez em que ouviu falar em sistema de administração de dinheiro, pensou: que saco! Por que diabos alguém gastaria o seu precioso tempo com essas bobagens? Mais tarde, ele percebeu que se quisesse ser financeiramente livre, um dia também teria que saber administrar o próprio dinheiro, como fazem os ricos. Como esse novo hábito não era algo natural para ele, John precisou aprender essa lição. Disse ter se lembrado de quando treinava para provas de triatlo. Era muito bom em natação e ciclismo, mas não gostava de correr. Sempre forçava os pés, os joelhos e as costas e ficava todo dolorido depois dos treinos. Durante a corrida, respirava com dificuldade e os seus pulmões queimavam mesmo que ele não estivesse se empenhando ao máximo. Detestava aquilo, porém sabia que se quisesse ser um triatleta de primeiro nível, teria que aprender a correr e a aceitar as consequências, como parte dos seus custos da vitória. John decidiu então correr todos os dias. Após alguns meses, passou a não apenas a gostar dessa atividade, como a ansiar pela hora do seu treino diário. Aconteceu-lhe exatamente a mesma coisa na área da administração do dinheiro. John começou detestando esse sistema, porém depois acabou gostando dele. Agora aguarda pela chegada do pagamento para depositá-lo nas contas. E custe também monitorar o seu patrimônio líquido, que passou de 0 para mais de 300 mil e continua crescendo dia a dia. Tudo se resume ao seguinte: ou você controla o seu dinheiro, ou ele o controlará. Para controlar o dinheiro, você tem que administrá-lo. O princípio de riqueza: ou você controla o seu dinheiro, ou ele o controlará. Adoro ouvir o que as pessoas formadas no meus seminários falam das suas finanças, a respeito de dinheiro, de sucesso e de si mesmo depois que começam a administrar corretamente as suas finanças. O melhor de tudo é que essa confiança se transfere às outras áreas da sua vida, aumentando a sua felicidade e melhorando os seus relacionamentos e até a sua saúde. O dinheiro é uma parte fundamental da existência humana. Quando você aprender a colocar suas finanças sob controle, todos os setores da sua vida andarão bem. Declaração:
Sou um excelente administrador de dinheiro. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. Número 1. Abra a conta da liberdade financeira. Deposite nela 10% de todos os seus rendimentos, descontados os impostos. Esse dinheiro jamais deve ser gasto, apenas investido para produzir rendimentos passivos para sua aposentadoria. Número 2. Crie na sua casa o pote da liberdade financeira e guarde uma quantia qualquer ali todos os dias. Podem ser $5 ou 5 centavos ou 10 centavos, um único real, um centavo que seja, ou todo o seu dinheiro trocado. Isso deixará a sua atenção diariamente concentrada na sua liberdade financeira. E como você sabe, onde a atenção se fixa, os resultados aparecem. Abra a conta da diversão ou tenha em casa o pote da diversão no qual você depositará 10% de todos os seus rendimentos, além da conta da diversão e da conta da liberdade financeira. Abra quatro outras contas e deposite nelas as seguintes porcentagens dos seus rendimentos: 10% na conta de poupança para despesas de longo prazo, 10% na conta da instrução financeira, 50% na conta das necessidades básicas, 10% na conta das doações. Número 4. Independentemente de quanto dinheiro você possui, comece a administrá-lo agora. Não deixe para amanhã, mesmo que só tenha 1 centavo, administre-o. Pegue 10 centavos e deposite no pote ou na conta da liberdade financeira. Separe outros 10 centavos e deposite no pote ou na conta da diversão. Essa simples ação enviará ao universo uma mensagem dizendo que você está pronto para receber mais dinheiro. É claro que, se puder administrar mais, vá em frente. Gostou do vídeo? Dê o seu joinha, compartilha, se inscreve no canal. Beijos de luz e muita gratidão.